Queridos, Deus é um Deus de relacionamento. Posso falar? Queridos, Deus é um Deus de relacionamento. Queridos. Ele busca um relacionamento não de uma forma dependente, como se Deus dependesse de nós. Mas Deus, ele sempre busca o relacionamento, queridos, comigo e com você. Deus, ele está em busca de um relacionamento com a sua criação. É o Criador em busca da sua criação. O propósito de Deus, queridos, ao criar o homem, queridos, era o relacionamento. Era estar junto com o homem. Olha o que Gênesis, queridos, capítulo 3, versículo 8 nos fala. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Preste muita atenção. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Queridos, em toda a viração do dia, na viração do entardecer, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. Deus vinha conversar com Adão e Eva, vinha ter relacionamento com eles, queridos. Ele vinha na viração do dia para ter esse relacionamento. Uma vez foi feita uma pesquisa, queridos, alguns anos atrás, com 250 líderes dos mais influentes do cristianismo, e foi feita uma pergunta: defina cristianismo em uma palavra. E sabe qual foi a palavra escolhida, queridos? Relacionamento. Cristianismo, queridos, é relacionamento. É relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. É impossível, queridos, viver cristianismo sem relacionamento, queridos. E Deus, ele é um Deus de relacionamento. Olha o que Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 39 nos fala. Preste muita atenção aqui. Um fariseu pergunta para Jesus, falando assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Jesus resume, queridos, a lei e os profetas em dois grandes mandamentos: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo. Jesus resume, queridos, o Antigo Testamento nisso. Só que deixa eu falar uma coisa para você, queridos: nós só amamos quando nos relacionamos. Sim ou não? O amor, ele se manifesta nos relacionamentos. O amor, queridos, ele produz os seus frutos nos nossos relacionamentos, queridos. E só buscamos a Deus porque ele nos buscou primeiro. Nós conseguimos, queridos. Nós estamos no ano da busca. Posso ouvir um amém? Nós estamos no ano da busca, queridos. E nós só buscamos a Deus, queridos, porque de uma forma sobrenatural ele nos buscou primeiro. Ele buscou a redenção em Cristo Jesus. Deus, ele busca um relacionamento comigo e com você. E o amor, queridos, esse amor, ele só se manifesta em relacionamentos, queridos. Ele só se manifesta quando nos relacionamos. Senão fica um conto de fadas, queridos. Senão fica algo que não é palpável, queridos. O amor se manifesta quando nos machucamos uns aos outros. E precisamos nos perdoar. Sim ou não? O amor, ele se manifesta em relacionamentos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, queridos, sobre Deus conosco. Esse é o tema da minha mensagem: Deus conosco. Olha o que Mateus capítulo 1, versículo 23 nos fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Queridos, no contexto ali, o anjo aparece para Maria, fala para Maria que ela ia ter um filho. Depois José fica meio assustado, o anjo aparece, conversa com José, explica a situação, fala: pode receber Maria como sua esposa, porque ela vai conceber, vem do Espírito Santo, e o nome dele será Emanuel, citando o profeta Isaías. E Emanuel significa Deus conosco. Queridos, quando nós olhamos para a cultura judaica, o judeu, queridos, ele não dá o nome por dar. O nome para o judeu, queridos, sempre aponta para um desígnio profético, para um destino profético. O nome sempre aponta para o propósito da pessoa. Quando nós olhamos para os nomes de Deus, queridos, os nomes de Deus não são somente nomes. A nomenclatura para Deus, os nomes que são colocados sobre Deus, são nomes que traçam aquilo que Deus faz, aquilo que Deus
olhamos para a nossa vida, até o testemunho do Hugo, a nossa vida é feita de ciclos. Posso amém? A nossa vida é feita de ciclos. Sabe o que Eclesiastes capítulo 3, versículo do 1 ao 8 nos fala? Preste muita atenção. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempos de guerra e tempos de paz. Queridos, quando você olha para a sua vida, você vai ver vários ciclos, vários tempos. Tempos de se aproximar, tempos de se afastar, tempos bons e tempos ruins, tempos melhores, tempos piores, tempos de fartura e tempos de escassez, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de avançar, tempo de retroceder. Sim ou não? Nossa vida, queridos, é feita de ciclos, queridos, mas podemos ter uma plena certeza. Em todo e qualquer tempo, Deus conosco. Todo e qualquer tempo, Deus está conosco. É uma promessa. Se estamos em Cristo Jesus, se conhecemos a Jesus Cristo e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, se depositamos a nossa fé em Cristo, nós nascemos de novo. Aquilo que estava longe vem para perto. Deus agora é o nosso Deus pessoal, queridos. E não importa a situação que eu e você estamos passando, Deus está com Deus conosco. Como que Hebreus capítulo 13, versículo 5 nos fala? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Queridos, esse é o versículo que eu carrego no meu coração. Principalmente a fala que Deus fala: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Quando você olha o contexto da carta aos Hebreus, queridos, o que acontecia? Os judeus que se convertiam ao cristianismo, queridos, eles eram excluídos de suas famílias, e eles estavam tendo todas as suas posses tomadas, queridos. Estavam tomando tudo que eles tinham. Se eles reconheciam a Jesus como Messias, queridos, eles começavam a seguir Jesus, eles eram tomados das suas posses, e eles começavam a ser muito perseguidos. E quando você olha para esse contexto, queridos, você entende que essa carta era um bálsamo no coração daquele povo que estava sendo perseguido, estavam tomando seus bens. O autor de Hebreus fala assim: ó, que a vida de vocês não seja regrada de avareza. Não se preocupem com o futuro de vocês. Não se preocupem, por quê? Porque de maneira alguma eu deixarei vocês, nunca jamais os abandonarei. Era a voz profética de Deus saindo do coração daquele povo, e essa voz ecoa, queridos, hoje para mim e para você. Deus nunca nos abandona, queridos, e Deus nunca nos deixa. Não importa, queridos, o que nós estamos vivendo hoje, queridos, Deus nunca nos deixa, queridos. Deus, Ele é conosco. Precisamos entender, queridos, o tempo que nós vivemos, a dispensação que nós vivemos. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 37 ao 40 nos fala. Preste muita atenção aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 37 ao 40. Hebreus capítulo 11, que diz a descrição dos heróis da fé. O autor de Hebreus vai falando sobre os heróis da fé. E para finalizar ali, queridos, essa ideia dos heróis da fé, olha o que ele fala: foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos
melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora imagine, queridos, a galeria da fé dos heróis do passado, queridos, todos aqueles que exerceram fé, queridos, e viveram no passado, queridos, é uma galeria de homens e mulheres, assim como Moisés, queridos, que não quis ser reconhecido como o filho da filha do faraó, mas preferiu sofrer com o seu povo. E passa-se pela galeria da fé, queridos. E o autor de Hebreus fala uma coisa: Deus previu algo melhor para mim e para você. Algo melhor, queridos. Isso é como uma corrida de bastão. O bastão foi sendo passado, queridos. O bastão da fé sendo passado de mão em mão, queridos, ao longo da história humana. Passamos-se por esses homens, queridos. Agora esse bastão caiu na minha e na sua mão, e nós estamos correndo uma carreira. Estamos correndo. E quando nós completarmos a carreira, nós vamos passar esse bastão até a vinda de Jesus. Quando Jesus vir, as coisas se fecham e todos são aperfeiçoados. Deixa eu dizer uma coisa para você: os heróis da fé do passado, eles torcem por mim e por você, para que nós completamos a nossa carreira, o nosso tempo, a nossa dispensação, aquilo que Deus separou para nós. E eu e você estamos correndo com esse bastão. Você consegue me entender? E eles torcem por nós, queridos. E Deus tem algo melhor para mim e para você, confirmando o que a palavra fala, que melhor é o fim das coisas. Posso ouvir um amém? Melhor é o fim das coisas. Vivemos hoje, queridos, o tempo da habitação. Eu e você somos a habitação de Deus. A presença de Deus habita em nós, queridos. Em tempos bons e tempos ruins, Deus está conosco. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós precisamos entender a diferença do Novo para o Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, queridos, o desejo de Deus era formar o povo de Israel reis e sacerdotes, mas eles nunca ouviram a voz de Deus. Eles nunca se renderam a Deus, ou permitiram que Deus cumprisse o seu projeto na vida deles. E quando nós olhamos, queridos, Deus vinha, queridos, o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Sobre essas três classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo vinha, falava ao povo e saía. Ele completava uma ação e saía. No Antigo Testamento ele vinha, falava e saía. Agora, queridos, o Espírito Santo habita em nós. Ele não vem, queridos, fazer uma coisa e sai. Ele habita em nós, queridos. Ele veio para ficar. E muitas vezes achamos que ele só está no culto, nas nossas reuniões. Deus está aqui, sim ou não? Ele está nos nossos cultos, queridos, nas nossas reuniões, nos nossos grupos familiares, queridos. Deus está no seu quarto quando você está fazendo devocional. Só me deixa falar uma coisa para você: Deus está no seu trabalho, Deus está na sua escola, Deus está caminhando com você aonde você estiver. Deus conosco. A manifestação de Deus acontece em todos os lugares. O agir de Deus, queridos, ele nos acompanha, queridos. Olha aqui Hebreus capítulo 11, versículo 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus tem algo melhor, queridos, para esse tempo, queridos. Para esse tempo. Antes eu achava e brincava, eu falava assim: quando chegar no céu, eu vou lá conversar com Davi, sei lá, com Elias, com Eliseu. Queridos, a grande verdade, queridos, que eles vão vir, queridos, e falar assim: em vez de a gente procurar eles para conversar, eles vão procurar a gente. Você pode ter certeza, você pode me cobrar. Quando Jesus voltar, você vai vir. Sabe por quê? A pergunta que eles vão fazer para nós é assim: qual que é essa história aí do Espírito Santo habitar em vocês? Na nossa época não tinha moleza não. Ele vinha e saía. Por isso, queridos, que você vai ver Davi caindo em imoralidade sexual, só que você não vê um dos apóstolos caindo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do... Por isso que se alguém cai, queridos, ele não pode se comparar com Davi, porque é outra dispensação. Era outro trago, queridos, não era a mesma coisa. Ah, mas Davi fez isso, queridos, não se compara.
porque é totalmente diferente a maneira que Deus tratava com Davi e a maneira que Deus trata comigo e com você hoje. Posso complementar? Sabe essas plaquinhas que põe grama assim, não pise na grama? Sabe essas plaquinhas? A lei era isso. Não pise na grama. As pessoas obedeciam a lei e não pisavam na grama porque tinha uma lei, uma placa. Deus pega essa placa, tira e crava no nosso coração. Por isso que Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Hoje nós vivemos isso. Não é igual, nunca foi e nunca vai ser. Eu e você, queridos, estamos em contagem. Só que a quem muito é dado, muito será. Olha o que Mateus, queridos, capítulo 11, versículo do 11 ao 12 nos fala. Em verdade, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam. O que Jesus está falando, queridos? João Batista era um modelo de transição, queridos, era um ministério de transição. Jesus está falando assim, ó, João Batista está aqui. Daqui para trás, dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Preste atenção aqui. Moisés, Abraão, o único que poderia ser talvez maior do que João é Adão, porque Adão não era nascido de mulher, queridos. Mas de Adão até João, todos os nascidos de mulher são menores do que João. João é o maior deles. Só que Jesus fala uma coisa: os que nasceram no reino de Deus, nasceram de novo, o menor deles é maior do que João, consequentemente maior do que todos os outros. O menor de nós, queridos, aquele que nasceu de novo aqui hoje, queridos, aquele que aceita Jesus, nasce de novo, queridos, ele se torna maior, queridos, do que todos os outros. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem habitar nele. Essa é a dispensação que nós vivemos. Queridos, quando nós entramos nas histórias, quando nós entramos nas aflições das pessoas, quando você lê Davi, queridos, quando você lê os Salmos, você percebe a aflição de Davi. Por quê? Porque ele era um rei, precisava governar, tinha guerra, gente tentando derrubar eles, a família dele era uma bagunça. Você sente a aflição de Davi. E muitas vezes eu olhava assim e falava: como que Davi fazia isso? Como que ele conseguia aguentar essa pressão? Queridos, se ele aguentava, muito mais nós, que possuímos o Espírito Santo habitando em nós. Posso ouvir um amém? Você consegue me entender? Hoje nós temos esse relacionamento sobrenatural com Deus, queridos. Nós temos esse relacionamento, Deus habita em nós. Nós precisamos entender, queridos, muitas vezes a diferença entre unção e presença. Quando a gente vem para um culto como esse, nós começamos a adorar a Deus, queridos, começamos a ouvir a palavra, a cantar. Muitas vezes nós percebemos a unção de Deus nos envolvendo. O poder de Deus nos envolve. Isso é bom, às vezes nos arrepia, às vezes você sente alguma coisa. Esse é o poder de Deus se manifestando em nós, a unção de Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa: quando você sai daquela porta, a presença de Deus continua com você. A presença de Deus continua com nós, queridos. A unção, ela se manifesta no louvor, na palavra, na imposição de mãos. Isso é bom, queridos, é Deus sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para. A unção sempre vai nos levar para fazer algo. A unção é Deus sobre nós. Só que a presença é Deus em nós. No Antigo Testamento eles tinham a unção, só que eles não tinham a presença. Eles não tinham Jesus, o Espírito Santo habitando neles. A presença é Deus em nós, é a certeza das coisas de Deus, a certeza, o convencer, o guiar do Espírito. Presta atenção aqui. João estava batizando, lembra? Estava batizando. João estava debaixo de unção, sim ou não? Sim, porque ele estava batizando. Quando João estava batizando, vem Jesus andando. Quando Jesus aparece, João debaixo de unção, o que ele fala? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava falando? Esse é o Messias. Esse vai batizar vocês com fogo. Desse aí que está vindo, eu não sou digno
de amarrar as suas sandálias. Passa-se um tempo, João é preso, sim ou não? João foi preso, 40 dias na prisão, cárcere, privado, preso. Quando João está na prisão, diz que ele já não está debaixo de punição, o que ele faz? Ele manda 2 discípulos perguntarem para Jesus se Jesus era o Messias ou eles precisavam esperar outro. Debaixo de unção, João creu. A unção sai porque João, no ministério de transição, o Espírito não habitava nele. A unção sai, ele vai preso. Quando ele vai preso, o que acontece? A dúvida entra no seu coração, ele pega 2 dos seus discípulos e fala: vamos ver lá se esse aí é o Messias mesmo. Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios e fala: ó, pode falar para João, sou eu mesmo. Sim ou não? Agora vamos para outra história. Depois do batismo do Espírito Santo, depois do Pentecostes, Paulo e Silas estão caminhando. Paulo tem uma visão, segue a direção de Deus. Ele é preso, chicoteado, levado pelos romanos à prisão. E quando ele está na prisão, o que acontece? Ele canta louvores a Deus. Quando ele começa a cantar louvores a Deus, e Deus habita nos louvores do seu povo, a presença de Deus entra naquela casa, naquele ambiente, faz o quê? Abre as celas. O carcereiro tenta se matar, eles falam: não faça nenhum mal, nós estamos aqui. Sabe qual que é a diferença de um para o outro? É a presença que tem neles. João, queridos, sem a presença, queridos, foi preso e duvidou. Paulo e Silas foram presos e cantaram louvores a Deus. Porque a presença habitava neles. Eles sabiam, eles tinham a certeza, a convicção, era a presença deles, de Deus sobre eles. E muitas vezes nós confundimos unção com presença, porque quando a gente sai daquela porta para fora, a gente fala assim: parece que Deus não está comigo. Não, queridos, talvez a unção não esteja se manifestando, mas a presença de Deus está em você. Fala um amém, já está comigo. Você vai para casa, a presença está conosco, queridos. O Espírito Santo foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida, queridos. Olha o que Isaías, queridos, 43, versículo 1 e 2 nos fala. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não queimará, as chamas não o atingirão. Presta atenção aqui. As circunstâncias não nos definem. Posso ouvir uma vez? As circunstâncias, queridos, não nos definem. Não importa a circunstância. Deus está com isso. Se eu e você, quando passarmos pelas águas, a presença de Deus é com isso. Quando passarmos pelo fogo, a presença de Deus é com isso. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes nós somos crentes de circunstâncias. Quando as circunstâncias estão boas, queridos, glória a Deus, aleluia, oramos, giramos, rodopiamos, a gente vem para o culto, aleluia, glória a Deus, até Jesus. Dança, sapateia. Quando as circunstâncias estão ruins, entra no culto, assim, ó Deus, ó Filho. Queridos, nós não somos pessoas de circunstâncias. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Deus poderia ter livrado eles antes de entrar na fornalha, sim ou não? Poderia. Mas Deus não os livrou. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha, no meio do fogo. Tem circunstâncias que Deus vai nos colocar no meio do fogo, Deus. Mas você pode ter certeza que o quarto homem vai estar comigo, Deus. A certeza e a convicção que nós temos, queridos, é que Deus é conosco. Queridos, Deus não é um Deus do tempo, queridos. Onde andamos, onde nos manifestamos, queridos, Deus é conosco, queridos. No nosso local de trabalho, na nossa escola, queridos, o maior poder da terra habita em nós. Habita em nós.
Quem fez a escola de profetas, às vezes tem incentivado a profetiza. Sabe quando você vem com uma palavra e entrega para pessoas? Sabia que isso aqui é para quando você dentro da escola? Fala bem, por favor. Dentro da escola, no teu trabalho, impressões, palavras de sabedoria, de conhecimento, é para fluir fora. Você já recebeu uma palavra que você fala assim, o pastor contou a minha vida para alguém? Já aconteceu com você? Sim ou não? Foi alguém que contou, não pode. O que é isso? Deus fala. E Deus fala não só no templo, queridos, Deus fala lá fora. Deus com nós. Pastor, mas eu não sinto isso, pastor. Eu não sinto assim que. Quer dizer que você não fomos chamados para sentir. Posso ouvir alguém? Nós não fomos chamados para sentir, queridos. Fomos chamados para crer, queridos. Crer na sua palavra. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 nos fala. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Queridos, nós avançamos pela fé, cremos que Deus está conosco pela fé. Cremos que Deus está conosco pela fé, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Cremos que o maior poder da terra habita em nós. Queridos, esses dias eu fui fazer devocional e a gente falou sobre busca. Acordei cedo, fui fazer devocional, me ajoelhei no meu sofá, fui orar. E Deus me falou, o Espírito Santo me falou uma coisa bem simples. Ele falou assim: olha, eu não amo sua busca, eu amo você. E aquilo me blindou o coração. Eu fiquei pensando, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Eu fiquei pensando, Deus me ama. Deus ama a minha família. Deus me ama. Queridos, aonde vai haver medo, queridos? Se uma verdade tão simples que a gente vive falando, fala até para um crente, queridos, caísse no nosso coração de verdade. Deus me ama. Sabe quando você chega para alguém e fala assim, Jesus te ama? Queridos, o Espírito Santo precisa falar para mim e para você, eu amo você. Porque o verdadeiro amor não se separa todo mundo. Isso brilha no nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te ama. Deus quer te ver feliz, Deus te ama. Deus ama você. Sabe o que tua alma está falando para você? Ah, mas eu faço isso, eu tenho que arrumar isso, eu tenho isso de errado, e isso. Deus te ama. Deus buscou o relacionamento. Deus prova o seu amor, tendo Cristo Jesus morrendo numa cruz, ainda nós sendo pecadores. Na pior fase da sua vida, Ele te amou. Nas suas piores burradas, Ele te amou. Sabe por que você não precisa ter medo do futuro? Porque Deus te ama. Sabe por que você não precisa ter medo da escassez? Porque Deus te ama. Só que esse espírito de orfandade, ele não deixa a gente usufruir do amor de Deus. A gente vive correndo como sobrevivência. Sobrevivência, eu tenho que fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te ama. Isso precisa blindar o seu coração. Você precisa compreender, Deus, que Deus, Ele te ama. E o maior poder da terra, Ele habita dentro de você. Olha o que Romanos capítulo 8 diz. Versículo 11 nos fala. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, o poder de Deus em ação, o poder de Deus na terra, o dunamis de Deus sobre a terra, o mesmo poder que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita na minha e na sua vida. Ele habita em nós.
nos deixa. Ele não nos deixa. Queridos, não importa o ciclo da vida que você está vivendo. Não importa, queridos, a circunstância que você está vivendo. Se você compreender, queridos, que o Espírito Santo ele habita em você e Deus está com você, você vai ver coisas sobrenaturais. A palavra de Deus fala que um povo que conhece o seu Deus para sinais e maravilhas. Um povo que conhece o seu Deus. Um povo que se relaciona com o seu Deus. Um povo, queridos, que tem um coração simples, de falar simplesmente assim: Deus, eu sempre consegui. Aprenda a receber o amor de Deus. Pare de questionar a sua alma, simplesmente abra os seus braços para falar: Deus, eu sei, você não é. Você virá. Deus, ele jamais nos deixa e ele nunca nos rompa as argumentações da sua alma. Entre no descanso de Deus. Entre no entendimento de que você é filho. Cristo, você é filho de Deus. O amor de Deus é sobre a sua vida. A obra redentora de Jesus na cruz, Cristo, foi para aproximar a minha e a sua vida dele. Quando estamos próximos dele, ele trata o nosso caráter, Cristo. Só que não adianta você tentar tratar o seu caráter com as suas próprias forças para tentar se aproximar mais dele. Nós nos aproximamos dele pela graça, nos tornamos íntimos dele. E nessa intimidade, ele trata o nosso caráter. Só que o grande problema é que nós queremos o quê? Fazer para merecer. E nessa noite, eu creio que Deus quer marcar o seu coração para sempre. É que esse entendimento caia de forma sobrenatural no seu coração. E você compreende que você é muito amado por Deus. E Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra? Você recebe essa palavra no seu coração? Gostaria de convidar você a se colocar em pé.